Neste vídeo eu quero te mostrar por que a glicose pode dar mais alta pela manhã. Isso vale para você que é diabético, para você também que é pré-diabético, vale para as duas situações. Eu sou o Patrick Rocha, fundador da Dr. Rocha, que é o maior portal de educação em saúde aqui pela internet, voltado para o diabético, para o pré-diabético, para o obeso, para o hipertenso. Vamos espalhar saúde juntos. Esse é meu lema, então dá um like nesse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp. Dá um pulinho também lá no Instagram. Dá um pulinho lá no Facebook, no TikTok, que eu tenho conteúdo diário e exclusivo por lá também. Então, sem perder tempo, vem comigo que eu vou te mostrar agora por que a glicose pode dar alterada e o que fazer para evitar, que é o mais importante. Vem comigo. A glicose alta, seja pela manhã, seja em outros horários, também é chamada de hiperglicemia, que é uma condição que afeta principalmente pessoas que são diabéticas. E ela acontece por dois motivos principais, dependendo do tipo de diabetes que você tem. Por exemplo, se você é diabético tipo 1, nesse caso, a hiperglicemia, ou seja, a glicose alta, ela ocorre porque o seu corpo ele não produz insulina e a sua dosagem de insulina que você tomou foi insuficiente. Se você é diabético tipo 2, maior parte, nesse caso, a hiperglicemia ela ocorre porque o seu corpo está resistente à insulina. Quer dizer que seu corpo está inflamado e a insulina ela não consegue colocar a glicose dentro da célula de forma eficiente. Mas a hiperglicemia também pode afetar pessoas que não são diabéticas. Você sabia disso? Pois é, isso pode acontecer em diversas situações. Quando você está doente, por exemplo, você tem uma virose, por exemplo. Quando você está sobre um período de muito estresse, de muita ansiedade, pode acontecer. Quando você dorme mal, quando você dorme pouco, ou com sono de qualidade ruim, ou quando você já tem resistência à insulina, mas ainda não diagnosticou porque você não sentiu nada, você não teve nenhum sintomas. Isso geralmente acontece em quem já é pré-diabético e ainda não sabe. Geralmente, o diagnóstico de níveis normais de glicemia, ele é comparado com os seguintes valores de referência. Olha só. Primeiro, níveis normais de glicemia menores do que 100 mg por decilitro são considerados normais. Segundo, pré-diabetes entre 100 a 125 mg por decilitro. E terceiro, níveis elevados de diabetes, que são maiores do que 126 mg por decilitro em duas medidas. Esses valores se referem à glicose em jejum, no caso jejum sendo definido como 8 ou mais horas sem se alimentar. Quem é pré-diabético já está com grandes chances de se tornar diabético num futuro bem próximo, se não cuidar. Mas a glicemia de jejum não é o único critério para diagnóstico de diabetes, e nem é o melhor, viu? Tem outros critérios que são. Esse aqui é o melhor, a hemoglobina glicada, sendo maior do que 6,5%, ou glicose maior ou igual a 200 mg 2 horas após a ingestão de glicose. A gente chama isso de teste de tolerância oral à glicose. A carga deve ser de 75 gramas de glicose dissolvida em água. Ou num paciente com sintomas clássicos de hiperglicemia. Uma medição aleatória de glicose no sangue maior ou igual a 200 mg por decilitro, junto com sintomas sede, muita fome, perdendo peso rápido, urinando muito. Entenda o seguinte, existe uma alimentação que ajuda a baixar naturalmente os níveis de glicose no seu sangue, melhorando a sua saúde, ajudando a diminuir a medicação, sempre sendo supervisionado pelo seu médico, viu? Isso é importante. Eu estou falando da alimentação inteligente, alimentação de baixo carboidrato, rica em gorduras saudáveis, rica em proteínas de alto valor biológico. A glicose alta, geralmente, ela é diagnosticada com o exame de glicemia de jejum. Níveis cronicamente elevados, ou seja, elevado por muito tempo de glicose no sangue, eles podem trazer muitas complicações a longo prazo. Agora, nós vamos tratar especificamente da elevação da glicose pela manhã, que é o tema principal desse vídeo. Começando pela causa
mais comum, que é o fenômeno do amanhecer ou alvorecer, o que é também conhecido como dawn phenomenon do inglês. Aí você pode me perguntar, mas Dr. Rocha, o que é isso? O que é esse fenômeno do alvorecer, né? O fenômeno do amanhecer ou alvorecer é uma elevação natural da glicose, ou seja, da glicemia, no sangue, que acontece nas horas iniciais da manhã. E é por isso que ele recebe esse nome de fenômeno do nascer do sol ou fenômeno do alvorecer. Essa mudança nos níveis de glicemia no sangue, ela acontece como um efeito natural de alterações hormonais no corpo. Na verdade, praticamente todas as pessoas que passam pelo fenômeno do amanhecer, de alguma forma, elas têm alguma alteração. No entanto, a maior parte das pessoas nunca nota isso. Essa é a verdade, porque a insulina ela ajusta automaticamente esses níveis de glicemia naturalmente. Essa elevação de glicemia logo pela manhã, ela acontece porque o fígado libera mais glicose na corrente sanguínea. E isso faz parte de uma resposta natural do nosso corpo que está se preparando para acordar e para ter mais um dia. A verdade é que não costumamos pensar muito nesses termos, mas o nosso corpo ele tem um relógio natural, que é o ciclo circadiano, que regula os nossos hormônios. Então, nos sentimos mais sonolentos ao anoitecer, né, com uma maior pressão ali no próprio sono mesmo, que envolve hormônios como a melatonina, que nos ajuda a dormir melhor. E tudo isso faz parte da regulação hormonal normal, natural do nosso corpo. Já pela manhã, geralmente, entre 5 horas da manhã até 8 horas, os nossos hormônios começam a nos preparar para despertar. E parte desse processo envolve a liberação de glicose. Pense nisso como uma reação natural do nosso corpo, porque ele não tem nada de particularmente errado nessa produção de glicose pelo fígado de manhãzinha. Essa glicose ela é produzida principalmente para as células do nosso cérebro, tá? E também da medula óssea, que produz as células de defesa do nosso corpo. Só que existe uma diferença bem importante entre metabolismo de pessoas que têm diabetes e aquelas que não são diabéticas. Numa pessoa que não tem diabetes, o corpo ele consegue manter os níveis de glicose estáveis ao liberar a insulina para regular essa glicemia mais alta pela manhã. Já para quem tem diabetes, o corpo não consegue produzir insulina para lidar com isso da forma adequada. Ele não consegue utilizar essa insulina de uma maneira correta, de uma maneira adequada. Sendo que o fenômeno do alvorecer acontece tanto em diabéticos que usam insulina, quanto naqueles que não usam, que usam hipoglicemia antioral. Como resultado, essa pessoa diabética ela vai sentir os efeitos dos elevados níveis de açúcar no sangue pela manhã. E geralmente, se ela fizer uma alimentação logo pela manhã à base de proteína e gorduras saudáveis, por exemplo, uma omelete ou até um café com óleo de coco, 2 horas depois você vai ver que os valores estão adequados para quem já controlou a diabetes, abaixo de 140 mg por decilitro. Então, resumindo, o fenômeno do amanhecer ou alvorecer, ele se refere a uma liberação de glicose produzida naturalmente pelo fígado nas primeiras horas da manhã. E ele acontece tanto com diabéticos quanto com não diabéticos. Porém, diabéticos são pessoas que não lidam bem com a glicose e é isso que tem que ser cuidado, tá? Tem que adotar uma alimentação inteligente. Mas esse fenômeno não é a única causa para glicose alta pela manhã. Olha só, tem um fenômeno Somogy. Já ouviu falar? Ele é chamado de efeito Somogy e é uma outra causa possível da glicemia estar mais elevada pela manhã. O fenômeno Somogy, ele acontece quando os níveis de glicose no sangue atingem valores muito baixos. Ou seja, ele geralmente é uma reação a uma hipoglicemia, como um efeito rebote. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a pessoa toma uma maior
quantidade de insulina antes de dormir, ou quando ela toma insulina ou algum remédio comprimido para baixar os níveis de açúcar no sangue, um hipoglicemiante oral, logo antes de dormir, mas sem ter comido nada antes. Nesse caso, o que o corpo vai responder? O que ele vai entender? Ele vai liberar o hormônio do crescimento, que é o GH, e isso provoca um aumento nos níveis de açúcar no sangue. Então, o efeito SOMOG, ele é um sinal de mau controle da diabetes. Essa é a verdade, seja pela alimentação errada, seja pela utilização errada das dosagens de medicação. Então, se você é diabético tipo 2, o melhor caminho é adotar uma alimentação inteligente, de baixo carboidrato, como eu já falei anteriormente. Baixo carboidrato ou até cetogênica, porque com isso e com a supervisão do seu médico, você pode sim diminuir e até retirar a medicação em muitos casos para quem é diabético tipo 2. Vários estudos mostram isso, eu tenho centenas de depoimentos, tá, que mostram isso. E tem outros fatores também que pode levar a uma taxa de glicose sanguínea mais alta pela manhã, tá? Além desses dois que eu falei, tem mais que nós vamos falar agora. Olha só, um deles diz respeito à sua alimentação. Isso mesmo, a glicose alta pela manhã, que a gente pode falar o efeito nesse caso da alimentação, né? É importante você notar que os alimentos que você ingeriu no seu jantar podem sim afetar os seus níveis matinais de glicose. Vamos dar um exemplo aqui. Uma refeição alta em carboidratos. Vamos supor que você come pizza à noite, doces antes de dormir. Isso pode levar a níveis mais elevados de glicose sanguínea ao amanhecer. Então, para manter os níveis de açúcar no seu sangue estáveis ao longo da noite, é preferível basear o seu jantar em proteínas, gorduras, fibras de qualidade. Você pode usar uma sopa de carne, por exemplo. Alimentos que, no geral, também vão aumentar os seus níveis de saciedade. Você vai se sentir mais cheio. E evitar carboidratos que causem picos de glicemia no sangue, como pães, doces e massas em geral. Você tem que fazer isso. Se quiser fazer algum lanche antes de dormir, opte por comida de verdade, né? Eu dei o exemplo da omelete, você pode usar aí uma sopa também, tá? Com carne, de peixe. E evite pão, evite macarrão, evite massa, evite excesso de arroz, porque a sua glicose no sangue já está elevada e você possivelmente tem muito mais resistência à insulina pela manhã. Por isso que é tão comum esses valores darem mais altos. Ficou claro? Eu espero que sim. Não quero me alongar muito nesse vídeo, mas essas são as causas. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e seja membro do canal. Eu vou fazer esse convite agora para você. Quando você se torna membro do canal, por uma pequena taxa mensal, você ajuda muito a Dr. Rocha, esse projeto de educação em saúde que eu criei, e você tem acesso a conteúdos onde eu libero todos os segredos para você controlar a diabetes e até reverter diabetes tipo 2, diminuir aí a medicação junto com o seu médico, sempre sobre supervisão médica, tá? Clica aqui no Seja Membro e entre agora, lá tem vários vídeos especiais, vários conteúdos, tem um mini curso para você controlar a diabetes, tem também um resumo que eu estou fazendo do curso online Diabetes Controlada, que é um sucesso também, em um mês você aprende tudo que você precisa. E é isso, fica o convite, te aguardo lá na área de membros. Um forte abraço para você, não se esqueça de dar um like nesse vídeo aqui, de compartilhar ele no WhatsApp, de dar um pulinho também lá no Instagram, lá no Facebook, lá no TikTok, que tem conteúdo por lá. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até lá!